Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, falando sobre essa vitória do Flamengo e vamos repercutir aqui a fala do Neto, que eu não sei se o Neto é maluco ou ele tá muito confiante na classificação do Corinthians. Então vamos agora, bora acompanhar essa parte aqui, o que ele falou, e eu quero, obviamente, né, o seu comentário aqui embaixo do vídeo aqui, sobre essa fala que o Neto falou. Eu não sei se ele tá muito confiante ou ele surtou de ver, não é possível. Então, já vai deixando o seu like e o seu comentário também sobre essa situação aí. Tamo junto, é nóis aí. Brincadeira, meu irmão, é o seguinte, é porque o Ramon Dias é muito ruim, é um treinador muito fraco, porque se o Ramon Dias bota o time titular, a história ia ser outra, que por sinal, vocês não passam do Corinthians na Neoquímica Arena. Esse timaço aí, Dela Cruz, Gerson, Arrascaeta, Gabigol, Pulgar, Bruno Henrique, vocês não passam. Não passa, que por sinal o gol ontem do Alexandro, infelizmente o Hugo falhou, que ele escolheu o lado errado pra você, Veloso. Ele abriu o canto dele, né? Não deveria. Ele abriu o canto Mas dele. jogou muito. Era pra ser uns 10 pro Flamengo no primeiro tempo? Era. Mas o futebol é só 45 minutos ou são 90 minutos? 90 minutos. O Corinthians teve 3 chances. No caso, vão ser 180. Né? 3 chances. Ó, teve a bola na trave, o chute no garro no primeiro tempo. Do Romero que o Léo Pereira que o Léo Ortiz. Então, vocês não vão passar na Neoquímica Arena. Vai dar Corinthians. E outra coisa, torcida terceirizada, torcidazinha, né? Pra levar 40 mil. Vocês são. É isso que eu falo pra vocês. Vocês são terceirizados. Então, a gente vai agora pra horário político. Aplicar para eles e para todos nós. Deixa assim que ficou melhor aí, Latino. O debate é muito bom, né, Tom? Mas vamos lá. Toda vez que a bola bater na mão não é falta. Tem que ter as considerações que a FIFA pede. Quais são as considerações? O Veloso falou, o braço está aberto. Mas o braço está aberto em um movimento de disputa da bola. A distância é muito curta. Não é um movimento de bloqueio. Em nenhum momento a bola foi cabeceada. Deixa lá, porra! A bola não foi cabeceada para o gol. Então avisa eu para não brigar com ninguém. Desculpa, Salve, eu tava agora muito mal agora. Fiquei bravo agora. Bom, tá mostrando um negócio lá. Aí sai o negócio. Com ele tá explicando a porra. Aí ele explica, sai o gol. Eu tenho as gotinhas. Eu já tomei hoje. Dobra a dose, tem que dar mais. Então. Salve. Mas assim, é importante o que o Veloso falou, do braço aberto. E aí, Veloso, eu concordo com você. Muitos pênaltis foram marcados e eu considero que foram marcados de forma errada. Nós debatemos bastante aqui o São Paulo e Botafogo, o pênalti que o Lucas perdeu. Então, porque é exatamente isso que eles falam. Para mim, aquele braço aberto é um braço de disputa. A distância é muito curta. Quando a distância é curta, aquele movimento, Veloso... Isso é uma coisa... Sabe por que o Veloso fala? Porque ele não é curto. Porque se ele fosse curto, ele não ia falar. É que se a bola vem da defesa com esse lance aí, hoje em dia, ok, a bola vem da defesa. Mas tá atacante cabeceiro, o zagueiro tá cabeça. Mas ele tá aterrissando, gente. Ele tá aterrissando. Veloso, ele tem um movimento natural do braço de aterrissagem. E aí é importante. Texto de regra hoje em 2025. Não, é regra em 2025. Texto de regra. Texto de regra, é isso que a gente tem que... Movimento necessário. É um movimento necessário. Tá. Hoje, na regra, tem. Vai dar pra mostrar isso aí ou não? Fala no meu ouvido aqui, senão eu mudo de assunto. Fala, não. Vai dar ou não? Pra botar o que tava lá. Dá ou não? Não dá? Isso. Obrigado. Latino, você é um gênio mágico. Então, Veloso, é importante a gente entender hoje tá aí? Pode falar. Hoje, no texto da regra, ele fala movimento natural ou antinatural e movimento necessário. Esse é um movimento necessário. Isso. E a distância é uma distância muito curta. E olha para onde a bola vai. Tá. Não é bloqueio do gol. Para vocês dois foi pênalti, para mim não, pro Theo não e pro Salvio não. Tá legal. O que pensar do jogo onde o Flamengo amassa o Corinthians do primeiro tempo? E aí ele não consegue se posicionar no segundo tempo. Aí o grande Ramon Dias, que é fraco de treinador, medroso, já foi assim no Vasco, já foi assim. Ele muda o time com o Carrídio, né? Muda um pouquinho ali. O time do Flamengo dá uma baixada de parte física, que é natural, e que isso acontece. O Corinthians vai, quase empata o jogo. E fica a sensação do porquê não entrar com o time. Isso, exatamente isso. Mas o Corinthians, por isso que eu disse aqui ontem, que Corinthians vai entrar? Qual Corinthians vai entrar? O Corinthians da Copa? Esporte Clube Corinthians Paulista, de 1910, Bom Retiro. Não, eu sei disso. Mas qual Corinthians ele colocou em campo ontem? O das Copas ou do Campeonato Brasileiro? Das Copas. Ou dos campeonatos. Deu para perceber ontem das Copas.
Ele entrou para perder. Ele entrou para perder. A verdade, o Denilson falou uma coisa muito importante no jogo aberto. Bom, ele falou assim, vou botar o Igor Coronado e também o Garro, toma uns 4-0, eu já fico esperto. Não, mas não conseguiu, e o Flamengo foi tão soberbo que não aproveitou isso no sentido do jogo. Na verdade, o Hugo foi os 500 mil reais. Não, vamos lá, quantas defesas fodidas ele fez? Umas 4. Umas 4, mas tudo, faz parte do jogo, gente. Era para ser 6, mas não foi. Eu sei disso. Mata-mata é isso. O que você não pode dar num mata-mata, Veloso, é a chance do adversário ter do outro lado. Aquela defesa do Gerson. Isso. O Gerson saiu cara a cara tá, com tudo ele. bem, mas É do Gabigol. tudo bem. Ó, Teve uma bola na trave e teve uma defesa do Ross. do 3 e é do Garro, que foi que ele meteu. Melhor. Sim. Aquela foi para ser gol, a bola bateu no zagueiro, desviou. Duas bolas na trave do Corinthians. 2 bolas na trave do Corinthians, cara. Teve a do Mateuzinho também. Então, no frigir dos ovos, Veloso, foi um resultado muito bom pro Corinthians. E o Corinthians, eu tô falando aqui, porra. Corta aí, isso. Muito obrigado, Sidão. Saudade. Muito obrigado. Deixa aí, todo mundo viu. Aí é o seguinte, o Corinthians não perde a vaga, não perde mais, Théo. O Flamengo tinha que ter matado ontem. Não tinha? Tinha que ter matado ontem. Vai, Théo. Eu acho também que tinha que ter matado ontem. Agora, tem um detalhe. Esse Flamengo parece com o Botafogo. Ele vai correr pra caramba no primeiro tempo. Quando chegar nos 25 do segundo, Não, ele vai tá caindo pra caramba. Ele vai morrer. Vamos lá, então. Quanto tempo você tem de YouTube aí, o Latino, o Cascão, todo mundo que tá aí? Ô, Théo, chama o jogo. Muita coisa importante. A gente tem... Vamos lá, primeiro salve, explicar... Por que para você não foi pênalti? Depois Souza e Wagner Fernando Veloso falando sobre isso também. E eu também. Esse é o único pênalti que teve no jogo, Cascão. A mão do Hector aí. Vamos lá, coloca aí. Na cabeçada, né, Neto? Tem realmente, a bola bate no braço do Hector e é importante, nem toda mão o árbitro deve marcar. Ele tem que ver as considerações. Por que marcar? Se fosse um bloqueio da bola em direção ao gol, poderia considerar o braço aberto. Assim, desculpa. A bola nem tem pro gol. Ele cabeceou aqui, não foi? A bola não... Oi? O Gerson. Não, mas a bola não ia pro gol. Ia pro Gerson. Não, bloqueio de gol. Bloqueio de gol. Não é um passe, Veloso. é uma cabeçada. Não é um passe. E aquilo é um movimento, Veloso, necessário. E aí, vamos supor, se eu tô cabeceando pro gol e acontece aquilo, talvez, aí tem que marcar o pênalti. Aí sim, porque você pode considerar um bloqueio. Você não disputou a bola. Certo. Estou bloqueando a passagem. Estou usando o meu corpo para bloquear a passagem da bola para o gol e aí eu vou assumir esse risco com o braço aberto. Certo, para você foi pênalti, né, Veloso? Pra mim, esse braço aberto aí, eu tô vendo todo final de semana ser marcado. Quando vem do mesmo time, não, da defesa, né? Mas quando vem do atacante tentando cabecear e um atleta tá com o braço aberto dentro da área, tá sendo marcado todo final de semana. Para você, Souza... Para mim, pênalti também. Já vi muitos jogos e muitos lances parecidos e o juiz botar na marca do cal. Para mim, pênalti. É marca da cal. Que isso, Souza? Tá demais o português. Da cal. Vamos lá. E aí? Claro. Tá certo. Então vamos lá, tem aí os lances em relação às defesas do Hugo. Veloso, do Hugo foi muito importante, fez 4 defesas sensacionais. Mas 1-0 só, da forma que foi, o Corinthians com 2 bolas na trave. Aí, depois a gente coloca o gol no lado. Aí tem também o Garro. O Corinthians não fez gol. Talvez também por um milagre que aconteceu lá no Maracanã. E também a torcida do... Pô, brincadeira aí. Uma semifinal, Corinthians, 40 mil pessoas. É muito pouco o estádio paulistano. Somando com a torcida do Corinthians que comprou todos os ingressos. Ô, Veloso, é do jogo, a perspectiva desse jogo e a perspectiva do próximo jogo em relação àquilo que vai se pensar. Porque tem 2 jogos do Brasileiro. Internacional e Atlético Paranaense do Brasileiro. Antes da... Tem que ser 28, você tem que fazer 31, 34 pontos. Porque senão vai brigar para não cair. E esses 2 jogos pode ter alguma... Vamos lá. Por que você acha, ô Vene Casagrande, que o Flamengo mudou tanto em 3 dias sob o comando do Felipe Luiz? E já junto dessa pergunta, responde essa primeiro. Depois eu quero saber quais são essas mudanças que você identificou. Primeiro, por que você acha que mudou tanto? Vamos lá, Fernandinha. Eu não acho... Não tenho opinião, embora muita gente esteja dizendo isso, que os jogadores queriam derrubar o técnico Tite. Eu não vejo dessa maneira, muito pelo contrário. O Tite não tinha o menor problema com o elenco, com nenhum jogador, a não ser com o Gabigol, que a gente sabe muito bem que os dois não se bicavam muito, era uma relação extremamente profissional. Mas os jogadores não estavam querendo derrubar o Tite. O que eu penso, na minha visão, é que a energia do Tite, da comissão técnica,
que estava uma energia baixa. A gente podia observar isso nas entrevistas coletivas, já estava passando para os jogadores. Para mim tem uma imagem emblemática que mostra muito bem isso que eu estou querendo dizer. Quando o Gerson fez o gol da vitória, um gol extremamente importante em cima do Atlético Paranaense nos minutos finais, no último jogo do técnico Tite, e a forma como o Gerson comemorou, nem parecia um gol importante, parecia um gol qualquer, né? Sem vibração, e isso não é uma crítica ao Gerson, eu acho... Repito, eu acho que os jogadores do Flamengo já estavam sugando aquela energia do Tite. Era o retrato do ambiente. Perfeito. O que a comissão técnica estava fazendo, os jogadores também estavam fazendo. Então, a energia já estava passando para os atletas. É como se fosse uma empresa. Os funcionários enxergam um chefe cabisbaixo, com energia baixa, desanimado. Não é o nosso caso aqui. Graças a Deus, porque o nosso Big Boys não é desse jeito. Tanto é que lá no camarim eu até brinquei dando esse exemplo. Imagina se o nosso Big Boy estivesse desse jeito. A gente também estaria desanimado, fazendo um programa cabisbaixo, sabe? Sem a autoestima elevada. E aí chega o Felipe Luiz, com uma energia totalmente diferente, vibrante. A verdade é essa, a gente pôde ver na entrevista coletiva dele, de apresentação, que ele estava muito animado, querendo fazer acontecer. E aí os jogadores foram também pegar essa energia. Então eu não acho que seja algo pessoal com o Tite, um problema com o Tite. Não, é um fator novo, uma energia nova. E o Felipe Luiz chegou querendo mostrar serviço. Eu acho que foi isso. Claro, teve ajustes também. Por exemplo, na partida de ontem, mesmo ele tendo apenas 2 treinos, sendo um no campo, ele conseguiu, por exemplo, demonstrar uma jogada ensaiada. A gente pôde ver uma jogada ensaiada, coisa que com o Tite não estava tendo, por exemplo. Por exemplo, você falou aí dessa jogada ensaiada, foi a primeira coisa que você comentou até lá no grupo, né? Nossa, olha aí, a gente já está vendo uma jogada ensaiada. Além da jogada ensaiada e da forma com que o Flamengo se apresenta, eu digo na forma mais vibrante, você encontrou mais alguma outra mudança do Tite agora pro Felipe Luiz? E assim, eu acho, mas não tem que comparar o que passou, mas a gente é pago para isso. Não, eu acho que nesse momento... Não, a gente é pago para isso, Nenê, para comparar mesmo, E eu acho que tem que comparar porque a diferença, a discrepância é muito grande. Assim, no estilo de jogo, na vibração dos atletas. Por exemplo, ontem eu gostei demais da intensidade do Flamengo, sobretudo no primeiro tempo. Foi um time extremamente intenso, para cima, marcando sob pressão. Com o Tite não estava sendo dessa maneira. E aí, veja, isso aí, Vene, já não é uma questão de, e a preparação física. Não. Olha só, absolutamente não deu tempo do novo preparador físico entregar algum poder físico, alguma melhora física, cardiorrespiratória, enfim, não. Isso realmente é uma questão de escolhas, de orientações e de intensidade mesmo, o quanto você se faz mais intenso. Não é porque não consegue ser intenso, porque às vezes bate aquela dúvida, né, nos jogos do Tite, cara, será que eles já estão cansados? Será que já é o final da temporada? O que será que está acontecendo? A gente vê realmente uma intensidade muito abaixo do que a gente esperava do Flamengo na temporada. E aí foi visto nesse jogo que não tem nada a ver do que eles podem entregar. Claro que... É de como eles estavam entregando. A gente também não pode esquecer um fator que é extremamente importante. Esse jogo é um jogo de mata-mata. Isso mexe também com o emocional dos atletas. É totalmente diferente do jogo contra o Atlético Paranaense. Mas vamos pegar o jogo contra o Corinthians e o jogo contra o Peñarol. Foi diferente. E são jogos de mata-mata, são jogos do mesmo nível, digamos assim, embora competições totalmente diferentes. Então, acho que a gente pode ver um Flamengo... Eu vou dar um exemplo, o Wesley na lateral direita. Foi um baita acerto do Felipe Luiz. O Wesley fez uma grande partida ontem. O próprio Pulgar, que ontem eu havia dado a minha opinião, que eu não começaria com ele no time titular, fez uma grande partida. Uma grande partida. O Flamengo ontem teve 27 bolas roubadas. E o Pulgar se destacou nesse ponto também. Ajudou bastante o De La Cruz. O Arrascaeta, que é um jogador que é fisicamente falando, não consegue entregar aquilo que se espera dele. Ontem ele já conseguiu mostrar uma certa evolução. Não sei se é a vontade de fazer acontecer. O Gabigol? Ânimo extra. Eu acho que... O Gabigol também. Eu acho que fez um grande primeiro tempo. Inclusive foi o fator surpresa do Felipe Luiz na escalação. Eu acho importante, vamos agora falar do Gabigol, Vene. Eu acho que foi importante para o Gabigol começar. Sim. Começa que o Felipe Luiz entrega para ele uma confiança. Sim. Confio em você, olha lá, vamos nessa, né? Sim. E eu não sei, vocês não são tão, mas eu sou muito mística no futebol. Eu acho que tem umas coisas que podem ser... Você pode se debruçar nisso. Eu acho que o fato do Gabigol Flamengo, ela é uma mística, ela é uma máxima. O Gabigol um dos maiores ídolos da história, um cara que numa final de Libertadores estava todo mundo já meio que desacreditado,
o cara vai lá e resolve o negócio nos últimos minutos. Então, assim, isso não é só né, uma coincidência, isso realmente é a capacidade que ele tem da resiliência dele. Então, eu já estava falando há um tempo, gente, eu acho que o Gabigol tinha que começar a voltar a ser titular, ter esse espaço dele. O Pedro não se machucou, infelizmente, então esse espaço é dele. Então, assim, eles jogam futebol diferentes. A posição do Gabigol hoje é muito diferente da do Pedro, a gente sabe disso. Mas alguém faz o que o Pedro faz nesse elenco do Flamengo? Não, ninguém. Então, eu acho que é uma opção. Então, enfim, a gente já debateu sobre isso. E ontem ele começou jogando, né? Então, ele teve a oportunidade de, desde o início, estar ali mostrando o que ele é capaz. Você gostou do que você viu do Gabigol? Gostei. Achou que foi uma boa escolha do Felipe Luiz? Vamos lá. Nos tempos de Tite, eu não defendia a titularidade do Gabigol pelo esquema dele. O esquema que ele utilizava não era um esquema que eu poderia dizer aqui que o Gabigol merecia ser titular. Por quê? Entre Bruno Henrique ficar de falso 9, centralizado, enfim, como quer que você queira chamar, ao invés do Gabigol, eu preferiria o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique vive o melhor momento. Agora, no esquema tático que o Felipe Luiz colocou ontem, uma espécie de 4-4-2, eu não vejo o menor problema colocar o Gabigol, embora muita gente tenha classificado essa escalação na base da amizade, na base da panela. Eu não vejo dessa forma. Exemplo, se fosse o Gonzalo Plata, o que o Gonzalo Plata vem jogando também para eu ficar defendendo aqui a titularidade dele? Acho que Gabigol e Gonzalo Plata podem estar no mesmo nível. E ontem o Gabigol mostrou o quê? Com o Felipe Luiz, o ânimo dele será diferente. E eu não julgo o Gabigol, muito pelo contrário. Falei isso aqui quando estava indo o técnico Tite, se põe no lugar do Gabigol. Você é o Gabigol. A gente sabe a força que tem o Gabigol entre os torcedores do Flamengo, a história dele com a camisa do Flamengo e também a parte tática dele, a parte técnica dele. Ele olha e vê o Carlinhos na frente dele. Nada contra o Carlinhos, repito, não tem nada pessoal contra o Carlinhos. Mas, gente, não dá para comparar. O Gabigol, mesmo em má fase, eu acho que ele pode entregar mais que o Carlinhos entrega. E aí, sabe que eu reparei ontem? No Bruno. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né, para o canal, né? Já vai deixando aquele seu like aí. Eu vou citar 2 pontos aqui durante esse nosso react aqui, né? Essa última fala do Vini Casagrande sobre o Gabigol. O Gabigol, sim, desempenhou um bom papel dentro de campo. Obviamente, ele teve algumas chances de fazer o gol. Fez o gol, efetivamente. Mas teve 2 chances, né? Principal, né? O de letra. O Hugo fez uma baita defesa. E dificilmente outro goleiro tem um reflexo daquele para fazer uma defesa daquela. E também o gol impedido, né? Sinceramente, até agora não me desce na goela que aquele lance do Gabigol estaria impedido. Sinceramente, a angulação da câmera para traçar a linha não estava no ângulo certo. Acho que estava um pouco mais para lateral. Então isso, querendo ou não, acabou ocasionando o impedimento, né? O frame também, às vezes, um pouco para trás, um pouco para frente, pode influenciar muito também a decisão do VAR lá na hora de traçar a linha. Então, não me dê essa goela que aquilo estaria impedido, sinceramente. E no início do vídeo, né, sobre a situação do Neto, ele falando aí que o Corinthians não perde essa classificação jogando em casa, sei lá o quê. Vai lembrar que, se a gente for contabilizar os últimos jogos, o Flamengo ainda é o favorito para esse confronto. Principalmente após essa partida. Vai ter a data FIFA aí agora com o Felipe Luiz. Vai ter o jogo do Bahia depois da data FIFA. Então o Flamengo, a expectativa do Flamengo sim é melhorar e muito. O Flamengo vai pra lá. Eu acho que deve jogar da maneira que jogou no Rio de Janeiro. E se o Corinthians dá espaço, o Flamengo vai lá, encaçapa uma, encaçapa 2 bolas e já classifica já no primeiro tempo, né? Podemos dizer assim. Então aquilo. Chegar o Neto, falar que o Corinthians vai se classificar. Pelo fator casa. A torcida influencia muito. E, obviamente, o Maracanã não estava cheio ontem, porque os ingressos estavam muito caros. Muito caro. A média dos ingressos, eu não sei onde eu escutei. A média dos ingressos do Flamengo, acho que foi no canal do Mauro César. A média dos... Foi, garoto. A média dos ingressos estava R$ 153. A média. Não é possível. Obviamente que o setor sul e norte acaba mais rápido e fica restando só os ingressos mais caros, né? É o setor norte, é o setor leste, oeste e o Maracanã mais. Então é aquilo. Quando eu vi quando o jogo começou, antes de começar, eu vi aquele lance e falei, não é possível que o Maracanã tá vazio. Mas depois eu pensei logo nessa justificativa.
ingresso caro. Entendeu? E é aquilo. Flamengo e Corinthians, estreia de Felipe Luiz e a diretoria colocar o ingresso. Pô, se a média de ingresso tivesse R$50, porra, até daria, meu filho. Mas R$153 esquece. Esquece, meu filho. Esquece. 150 é muito caro mesmo. Para algumas pessoas são muito, para outras pessoas são pouca. Então, mas naquele setor ali, geralmente, que a câmera da Globo foca lá, acho que é o setor oeste ou leste, se não me engano, são os setores mais caros do Maracanã, tirando o Maracanã mais, né? Que é o setor bem mais caro ainda do Maracanã, ou mais caro.